Bom dia, tudo bem? A gente hoje vai falar sobre um pouco do processo de aprendizagem, vai estar compreendendo desde as necessidades educativas especiais até o processo de formação dessa comunicação para com ele, tá? Meu nome é professora Ana Paula e eu espero que vocês tenham um ótimo aprendizado. Pronto. Vamos lá? Então vamos começar, gente. Opa! Bom, o que a gente vai falar hoje? Um pouco de neurociência e educação, como acontece esse processo cognitivo de aprendizagem, então o que o cérebro atua e como ele atua durante esse processo e os principais transtornos, tá? Já deixo uma ênfase que para falar de transtorno eu vou trazer alguns, não vou trazer todos devido à complexidade e o número de transtornos que a gente tem, tudo bem? Fechou? Então beleza. Quando a gente fala em neurociência, muitas vezes a gente vê que é um processo muito novo, então a gente fala assim, nossa, é muito novo falar em neurociência, Ana, nós que somos da área da educação, ou quem está dentro da área de treinamento e desenvolvimento, está ouvindo muito só agora a neurociência. A neurociência, ela vem sim do século XIX, então a gente pode dizer que ela é muito recente, e elas são áreas, várias áreas que são envolvidas durante esse processo. Então, a gente tem matemática, química, medicina, engenharia, psicologia, filosofia, computação e linguística. Por que todo mundo? Porque são vários profissionais da área que estão compondo e explicando como é que essa pessoa está aprendendo. E no caso, se tem alguma deficiência, alguma falha nessa comunicação neuronal ou algo que já está inato desse indivíduo e como é esse processo, tudo bem? Então, o que acontece? A neurociência é um processo novo hoje? Sim, é um processo novo. É o que está hoje trazendo essa vertente muito mais forte para a gente? Sim, que vai ajudar a gente a entender esse aluno que não aprende em sala de aula, tudo bem? Certo? Vamos lá. Quando a gente fala em cérebro, ele é complexo ou não? O que vocês acham? Sim. Agora, por que ele é complexo? Porque ele atua de acordo com as transmissões que vão acontecendo dentro dele. Então, ele fala o quê? Ele é a porção mais importante do sistema nervoso, que ele vai interagir em si com o meio externo. Hoje, vocês estão aqui sentados ouvindo eu falar, correto? Se cair uma pedra lá fora, tiver um barulho muito alto, a atenção de vocês vai virar para onde? Para o outro. Por quê? Porque o nosso cérebro vai identificando a necessidade daquilo que eu preciso aprender ou não. E ele vai funcionar por meio de células em si que são chamadas o quê? Neurônios. E esses neurônios são o quê? Eles vão conduzir a informação para esse processo de aprendizagem. Então, quem conduz esse processo é o neurônio. Vamos entender o neurônio que fica mais bonitinho aqui. Essa é uma célula comum, ok? Então, uma célula simples. Esse daqui, prazer neurônio. Tudo bem? Todo mundo lembra do neurônio? Eu já tinha visto um neurônio assim. Então, olha só. Ele tem esses raminhos que são os dendritos e aqui que é o axônio. Os dendritos, eles vão entrar em contato com essa célula, tudo bem? Sim ou não? E essa comunicação vai ser passada através do axônio. Então, olha só, eles conduzem por meio de impulsos elétricos que percorrem sua membrana. Qual membrana? Ela vai percorrer todo esse processo. Opa, peraí, deixa eu voltar. E estruturas especializadas que são as sinapses liberando o neurotransmissor, ou seja, a sinapse é a comunicação de vários neurônios entre si. E eles vão liberar também neurotransmissores. Neurotransmissores são substâncias que são liberadas e vocês vão ver que dentro dos distúrbios, algumas delas são afetadas, por isso que a criança não aprende. Tudo bem ou não? Eu não vou ingressar nessa área porque a gente tem pouco tempo em si, a gente estaria falando de neurotransmissores especificamente. Então, a gente fala sempre o quê? Que eu entro em contato com a célula, vai haver essa comunicação e a liberação dela. Então, esse é o nosso processo simples, não é um processo complexo em si de compreensão, mas cada um tem um neurotransmissor que vai sendo liberado, certo ou não? Tudo bem? E a gente fala que Hipócrates já falava 2.300 anos atrás da questão que o cérebro tem tristeza, alegria e por meio desse funcionamento a gente consegue alterar o nosso comportamento. Vocês estão felizes hoje? Sim. Quando eu estou triste, qual é o meu comportamento? Meu corpo não vai se fechar? Eu não vou me sentir mais quietinha, se eu estou chateada, se eu estou com dor, eu não vou estar totalmente assim, encolhidinha?
Isso o que acontece? É o funcionamento do nosso cérebro. É ele falando como eu devo me comportar, como eu devo agir e como essa comunicação ocorre, tá? E os processos mentais também envolvem a atenção. Como também envolve o quê? A memória. Uma noite mal dormida, o que resulta para vocês? Estresse, o que mais? Sem concentração. É um horror ou não é? O corpo não responde. Concorda que os neurônios não vão conseguir fazer essas sinapses da mesma forma? Por quê? Porque eu tenho que dar a minha atenção para outro momento. Qual momento? O meu sono. Tudo bem ou não? Certo? E isso é feito por meio de circuitos constituídos por bilhões de células. Olha que bonitinho ele de novo. Ele estabelece milhões de comunicações. E essa comunicação, vocês acham que já está dentro do ambiente intrauterino ou só começa quando a gente nasce? Oi? Já está dentro? E quando nasce? Olha que tem teorias que falam muito do nascimento. Quando nasce, tudo volta ao zero ou começa ou continua dentro desse processo? Continua dentro desse processo. Então, olha só. Se ele estabelece centenas de comunicações, o fato de eu estar me movimentando, isso eu vou falar assim, não, pera, agora eu vou mexer o pé direito, agora eu vou mexer o pé esquerdo e levantar os dois. Eu vou fazer isso? Ou eu faço isso automaticamente? Essa comunicação, quando a gente quer falar do automático, significa o quê? Que muitas coisas nós não paramos para pensar o que vamos fazer, sim ou não. E no aprendizado é o mesmo processo. Quando eu falo para vocês, 1 mais 1 é quanto? Quanto? Por que 2? Porque você já teve o aprendizado que uma grandeza somada a outra grandeza vai dar qual significado? 2. Só que isso você consolidou. Há quanto tempo você consolidou isso? Há muito tempo. Então, você tem o quê? Essa sinapse para você, essa comunicação neuronal, isso já está acomodado. Ou seja, eu não estou criando um novo aprendizado. Agora, se eu colocar... Tem alguém da área de exatas aqui? Não. Exatas? Matemática? Muito bom. Se eu colocar uma fórmula, uma raiz quadrada, todo mundo lembra como é que calcula? Sim ou não? 7. Todo mundo lembra? Todo mundo lembra? Então eu posso ficar tranquila que isso está totalmente alicerçado com vocês, ou não? Não, olha lá, tem gente que só está fazendo assim, não, eu não lembro. Por que a gente não lembra? Porque não é um processo que a gente faz muitas vezes no nosso cotidiano. Se é atuação... Qual é o seu nome, desculpa? Andréia. A Andréia falou o quê? Olha, eu trabalho com isso, então eu tenho isso consolidado. Não, eu lembro, olha, isso para mim é muito mais legal. Você é pedagoga, mas você entende muito bem, né? Mas você trabalha em si com um contexto matemático. E isso ficou consolidado pelo seu aprendizado. Agora, se a gente fica, querendo ou não, muito tempo sem o contato, eu vou acabar ativando novas estruturas para ter um aprendizado mais significativo. Tudo bem ou não, certo? Agora, uma questão que é importante. A gente para de aprender em algum momento? Não devemos e não paramos. Por quê? Quanto mais nós treinamos, quanto mais nós executamos, mais a gente aprende. Só que com o passar da idade, isso vai diminuindo a velocidade que isso acontece, sim ou não? Quando você é mais jovem, você tem um aprendizado muito mais rápido, certo? Conforme a idade vai avançando, a gente vai tendo o aprendizado mais o quê? Da velocidade diminuído. Não significa que eu não vou aprender, ao contrário, eu aprendo da mesma maneira, porém num tempo menor ou maior, certo ou não? Quer ver um exemplo prático? Pega uma criança e entrega um celular para ele, para ela. Ela ensina, ela vai falar onde vai rotear o Wi-Fi, ela vai falar para você qual é a senha, ela vai criar várias coisas, se bobear, ela vai no YouTube já, numa praticidade, já seleciona o que ela quer assistir, se ela não quer assistir a propaganda, vai no canal que ela quer e continua essa comunicação. Agora, eu vou dar o meu exemplo.
Eu vou pegar, eu fico, não, pera, eu tenho que ver aonde funciona. Ah, é aqui. Ah, não, não é aqui. Por quê? Eu tenho um tempo mais demorado porque eu não estou em contato direto. E a criança está o quê? Muito mais rápida. Fora o momento da tecnologia que está muito mais inserida no contexto delas do que no nosso, quando nós éramos crianças. Tudo bem? Sim ou não? Certo? Então, vamos lá. Dentro do córtex cerebral, nós temos bilhões de neurônios organizados em circuitos complexos, que vai trabalhar com funções de linguagem, memória, planejamento, raciocínio e raciocínio crítico. Cada área vai estar trabalhando de uma forma e atuando para uma forma significativa de aprendizado. Cada momento nós vamos ativar uma determinada área para ter essa questão. Se eu vou fazer uma receita de bolo, qual área eu posso estar envolvendo aqui? Me ajuda. Linguagem, raciocínio, planejamento de ações. Eu não posso misturar os ingredientes todos de uma vez, senão o bolo não funciona. Concorda que várias áreas estão sendo apresentadas? Se eu vou atravessar uma rua, qual que é o processo? Vou atravessar a rua aqui na rua 13 de maio. E aí, o que eu vou fazer? O que eu estou ativando? Planejamento de ação. Linguagem para compreensão pode ser de uma placa, daquela faixa de trânsito. Por quê? Porque eu vou ter que caminhar e eu vou ter que olhar para os lados. Concorda que cada área eu ativo uma determinada região para ter esse aprendizado? Sim ou não? Sim? Então, beleza. Então, vamos lá. Todos nós vertebrados... O que são vertebrados? Vocês lembram disso? Oi? O que é? Oi, não estou ouvindo. Vamos lá. Possui coluna vertebral. Tem um desenvolvimento cerebral, ou seja, tem toda a comunicação de córtex. A gente obedece um plano comum. Agora tem uma questão, o meu cérebro é igual ao de vocês? Sim ou não? O que vocês acham? Você acha que sim? Fisiologicamente, a estrutura fisiológica é igual? Sim ou não? Nós não temos cérebros semelhantes. Não. Cada um de nós tem uma conformação. E essa conformação... O que ela quer dizer? Que não tem duas pessoas iguais. Não existe dois cérebros iguais. Pois os detalhes das conexões são frutos da história pessoal. Vamos lembrar, se a maioria aqui é professor, senão eu vou fazer um Vale a Pena Ver de novo. O que acontece? Lembra de uma pessoa, um cara que eu acho que ninguém nunca ouviu falar, quem não ouviu, vou falar dele também, Vygotsky, quem é da área da pedagogia, ninguém nunca ouviu falar do Vygotsky. O Vygotsky fala o quê? Da teoria sociocultural, ou seja, que eu tenho o quê dentro de mim? Eu tenho uma história, eu tenho todo um contexto cultural que faz o que eu sou hoje, sim ou não? Todo mundo viveu o que eu vivi? Não. Se vocês não viveram o que eu vivi, meu cérebro vai ser igual ao de vocês? Não. Entendeu porque não tem a conformação igual? Então, essa não conformação igual é o que tem o quê? Todo o contexto histórico, todas as comunicações que foram feitas. Você tem uma história, eu tenho uma história. Essa minha história fez essa minha conformação cerebral. E essa conformação cerebral faz o que eu sou hoje e as minhas sinapses como elas são realizadas. Tudo bem ou não? Sim? Complexo? Sim? Então tá bom. Mas olha, tem uma questão só puxando um gancho. Existem muitos psicólogos em si, pedagogos que estão trabalhando em projetos, que estão trazendo tanto teoria de Vygotsky quanto de Piaget, inclusive de Vallon. Lembra Vallon, afetividade? Piaget, a questão de assimilação e acomodação, e a teoria de Vygotsky sociocultural voltada à neurociência. Por que isso? Porque ninguém falou assim, olha, chegou a neurociência, a gente não vai ouvir mais ninguém do que era se falado antigamente. Ao contrário, nós ouvimos e nós somamos. E esse somatório é o que chega à percepção que a gente tem. Então, vamos só entender. Eu tenho o cérebro, tenho o córtex cerebral, dentro dele eu tenho os neurônios que fazem a sinapses. Essas sinapses são as comunicações, essas comunicações vão dar entrada em si a um aprendizado através de neurotransmissores, sendo que nosso cérebro não é igual
Nós não temos cérebros iguais devido ao nosso contexto e à nossa história. Tudo bem? Sim ou não? Fácil isso? Sim? Certo? Beleza. Ah, essa figura ficou escura, mas é um feto, tá? E a gente traz ele dentro do período pré-natal. Eu perguntei para vocês se isso ocorre dentro do período perinatal, ou seja, dentro da barriga da mãe, se ele tem a comunicação, ou só quando a gente nasce. E os estudos falam o que pra gente? Que no desenvolvimento existem várias etapas, ou seja, existe comunicação. Por que existe comunicação? A mãe não coloca a mão na barriga e fala, ih, chutou. Você fala com a criança, ele ouve a música, ela fala, olha, ele está gostando dessa música, ele está sentindo o que eu estou sentindo, ele está vendo todo esse processo. É isso daqui. Eles já têm a produção e muitos deles são produzidos e depois eliminados, porque eles não se tornam mais funcionais, porque dentro da vida intrauterina tem alguns neurônios que não vão ter mais funções para a gente. Então, ele vai pegar e vai ser eliminado dessa comunicação, certo ou não? Tudo bem? Então, essa comunicação acontece aonde? O início dela? No período perinatal ou pré-natal, tá? E o bebê nasce bastante imaturo. A maior parte das conexões será feita com a ajuda das interações com o meio ambiente. Como a criança gosta de sentar e andar no colo da gente? Ela gosta de andar com as costas viradas, encostado o rostinho aqui no meu peito, ou elas gostam de andar ao contrário, interagindo com o ambiente? Por que ela gosta de andar ao contrário? Porque ela vê o que está acontecendo. Outro exemplo da criança, vive no colo. Quem trabalha com educação infantil vai entender bem o que eu estou falando. A criança fica sempre no colo. Vai para a escola, agora a mãe vai deixar lá. Como é a primeira semana dessa criança? O que vai acontecer nela nessa primeira semana? Ela vai chorar pouco ou muito na escola? Muito. E você pega ela no colo, o que ela faz? Ela para de chorar na hora. Você concorda que ela está modificando as estruturas dela para ter e chamar a sua atenção de alguma forma? Nesse momento. Se ela tem dor, ela chora? Se ela tem fome, ela chora? Se ela está de xixi, ela vai chorar? Concorda que são estruturas que estão se formando e estão falando para ela, olha, vamos lá, se você fizer isso, a recompensa vai ser essa, certo ou não? Quando você é adulto, se você for chorar que você está de xixi, não vai ser legal, vai? Sim ou não? Não vai ter mais o mesmo ganho. Agora, a criança, ela está formando as estruturas. E você vai vendo a evolução dela, tanto que muitos pais, muitos professores chegam para a gente e falam assim, nossa, de uma semana para outra, como ela mudou? Antes ela não olhava para a gente, agora eu falo assim, Ana, ela vira e olha. E esse processo é importante, essas estruturas estão se consolidando e essa criança está se formando cada vez mais. E aí tem uma questão que a gente pode estar trabalhando. Se ele vai se modificar durante toda a vida, quais são os dois momentos cruciais? Existem dois momentos cruciais que são importantes, que o sistema nervoso vai se modificar. E os estudos falam que, olha, tem dois momentos que são cruciais. Qual que é o primeiro que a gente já viu? Que está se modificando toda a estrutura neuronal da criança. Ela nasceu, alguns neurônios que não são mais, algumas comunicações que não são mais executadas, elas são descartadas. E ela, quando criança, ela está o quê? Ela está gerando novas comunicações, certo ou não? Tudo bem? Então, assim, tem dois momentos. Quais são esses dois momentos? Um é o nascimento, o desenvolvimento dela como bebê, certo ou não? Tudo bem? Que ela vai fazer. E qual que é o outro momento que vocês acham? Um é bebê e o outro? Adulto, adolescente, idoso, adolescência. Quem concorda com o seu nome? Rosângela. Quem concorda com a Rosângela, que é na adolescência? Queca. Seu nome? Diogo. Quem mais? Quem dá mais? Talvez também ainda na primeira infância, criança. Na primeira infância? Primeira infância e adolescência, alguém dá mais? Sim ou não? Ou ninguém quer, vai, não sei, não faço a menor ideia. Eu acho que é Primeira infância, Patrícia. Olha só, eu tenho na criança um número de neurônios com execução de diferentes funções neuronais. Esse, quando criança, a gente está falando o quê? Dessa
infância em si, dessa primeira infância e desse nascimento. Concorda que quando o bebê em si, ele está aprendendo a andar, ele vai colocar as coisas, ele tem a fase oral, ele vai colocar as coisas na boca, ele tem o desenvolvimento da psicomotricidade fina, ele tem todo aquele processo. E aí eu vou concordar com a Rosângela, é na adolescência. Agora, por que na adolescência? Porque ele tem um rearranjo dos processos e das comunicações. E elas ocorrem para preparar ele para o quê? Para a vida adulta. Concorda que a adolescência é o maior conflito que nós tivemos e todos nós passamos por isso? Porque você não sabe se você é criança ou se você é adulto. Então, olha só, ele diminui a taxa de aprendizagem, olha como entra bem no que a gente passa em sala de aula, mas aumenta a capacidade de usar e elaborar o que já foi aprendido. Sim ou não? Quem tem filho consegue transpor isso para a realidade de casa. Quem não tem filho e trabalha com adolescente vai entender exatamente o que eu estou falando. A criança, o adolescente em si, ele tem esse conflito, porque as estruturas estão sendo modificadas, ele está sendo preparado para a vida adulta. Ele tem dificuldade de ter aquele aprendizado mais significativo, mas ele reconstrói as ideias dele, concordam ou não? Uma base disso, vamos tirar como exemplo também a neurociência atuando para a nova reforma do ensino médio. Olha como eu consigo estabelecer relações. Concorda que hoje a gente vai ver mais toda a parte do adolescente, do comportamento, do projeto de vida dele, como ele vai se desenvolver, fazendo essa correlação da vida prática com a teoria? Será que não está tudo ligado aqui? Por quê? Porque esse aluno, esse adolescente em si, ele vai começar a desenvolver um processo de compreensão para o mundo. Todo mundo não fala, nossa, aquele adolescente ele é chato porque ele é crítico. E isso é um rearranjo neuronal. Olha que bonito. Então, os pais ou os professores, se você ouvir assim, nossa, o aluno está chato. Não, ele está passando por um rearranjo neuronal, no qual as compreensões e o debate entre eles é muito mais significativo do que novas informações aprendidas. Tudo bem ou não? Certo? Então, quando eu sou criança, eu tenho um processo. Quando eu sou adolescente, eu sofro esse processo novamente. E eu sofro para reorganizar as minhas estruturas. Por quê? Porque eu não tenho mais aquela questão, eu vou chorar, eu vou bater o pé, eu não vou ser chamada atenção. Então, peraí, eu tenho que reorganizar todo o meu pensamento, que a partir da reorganização de todo esse processo, eu consigo debater e ser mais crítico nas minhas ações. Bonito isso, né? Bonito e prático, porque não é a realidade que a gente vive? Sim ou não? Sim? Não? Tudo bem? Então tá bom. Certo? Confusão criança e adolescente, ficou claro isso? Entendeu por que não na primeira infância? Não sei seu nome? Jusilene. Entendeu por que na primeira infância, Patrícia? Tudo bem? Então, por que isso? Porque você tem o quê? A primeira infância a gente tem a criança se desenvolvendo e na adolescência onde você tem toda a taxa de informação. Ah, detalhe, aqui você tem atuação hormonal também, que você tem todo o processo que a gente não entra, mas tem toda a ver com os neurotransmissores e o desenvolvimento. Certo? Sim ou não? Tudo bem? Então, beleza. Então, vamos lá. Para explicar a plasticidade cerebral, eu acho um exemplo fantástico. Maestro João Carlos Martins. Todo mundo já ouviu falar dele? Sim? Ele faz o quê? Ele toca piano. Tudo bem? Ele sofreu um processo de lesão neuronal, certo? Sim ou não? Devido a derrames, a problemas em si motores. E ele não parou de tocar o piano, certo? Tudo bem? Lembram disso? Vocês viram que ele voltou a tocar piano? E ele voltou a tocar piano por quê? Ele foi desenvolvido uma luva para ele, certo? Para que sejam ativadas as conexões para que ele volte a fazer o mesmo processo. Aonde eu quero chegar? A plasticidade cerebral, a plasticidade neuronal, é a capacidade de desfazer as ligações e interações constantes com o ambiente externo e interno. Aonde eu quero chegar como exemplo ele? Quanto mais ele treinou, mais ele aprendeu?
Ele parou de tocar, ele esqueceu? Não, ele tem que voltar a treinar para conseguir a velocidade novamente. Mas ele consegue executar o mesmo processo. O que eu quero dizer com isso? Se eu treino, eu consigo ter um aprendizado muito mais significativo, certo? Não é o decorar, tudo bem? Decorar, a gente vai entender o que é decorar e o que é aprender, certo? Então, se eu aprendo aquele movimento que eu estou fazendo e ele é significativo, a minha interação com o meio ambiente é significativa também, eu consigo que esse processo continue se desenvolvendo, certo? Sim? Por que ele? Porque o pianista em si, de uma forma geral, ele tem que treinar todos os dias, certo? Outro exemplo, um outro idioma. Poxa, Ana, eu fiz 15 anos de inglês, eu não lembro mais nada. Eu continuei trabalhando nesse idioma, eu tive contato, eu fiz leitura, eu desenvolvi oralidade, vai ser funcional para mim depois de um tempo? Não, eu vou esquecer. Por quê? Porque a minha interação, só que se eu voltar a estudar, eu consigo reativar todas aquelas estruturas, então eu passo por essa plasticidade, ou seja, eu vou reformular novamente esse aprendizado? Sim ou não? Sim. Quantas vezes a gente faz isso no nosso cotidiano? O que vocês acham? Quantas vezes a gente faz isso? Eu acho que vocês estão com fome ou com sono. Quantas vezes a gente vai e trabalha nesse processo de plasticidade? Quantas vezes a gente reorganiza e organiza algo que não deu certo? Você fez um bolo, você esqueceu o fermento. O que você vai fazer da próxima vez? Colocar o fermento em cima da mesa? Esse é o primeiro ingrediente. Você vai pegar, vai colocar ali na mesa e vai deixar ali. Não, vai ser o primeiro que eu vou colocar. Dentro de uma sala de aula, quantas vezes não deu certo uma brincadeira, um jogo, acabou não rolando e aí eu tive que reformular ela novamente? Não entendi, repete para mim. Que não deu certo e eu tenho que reorganizar esse processo. E não só na questão de não dar certo, mas na questão de aprimorar. Então, professores de educação infantil e ensino médio, as tecnologias são usadas, mas não nessa formatação como a gente usa no superior. Então, quantas vezes a gente tem que revisar o mesmo processo para adequar o público-alvo, para entender quais foram as dificuldades? Isso é uma retroalimentação que a gente vai o quê? Sempre modificando. E isso é um processo do quê? De plasticidade, ou seja, eu vou melhorando as minhas ações. E aí vale uma dica, nós nunca devemos parar de estudar, independente da área que a gente está. Porque o treino da aprendizagem, ela facilita que isso continue. Cada dia nós aprendemos alguma coisa. Então, às vezes a gente pergunta assim, no final de uma aula ou no decorrer do dia, o que você aprendeu hoje? A pessoa olha para você e fala assim, nada. Aí você olha e fala, opa, peraí, por que nada? Alguma estrutura sua foi reacomodada e você teve um aprendizado significativo. Quer um exemplo? Vamos partir para um exemplo prático, perdão. Quando educação infantil, o que a educação infantil tem que fazer? Trabalhar o quê? O lúdico. O lúdico é o brincar. Quantos pais não chegaram para a gente e já falaram assim, eu não aprendo com o brincar. O brincar não é significativo. Meu filho ficou aqui até agora só brincando? E aí você pode muito bem justificar com a neurociência. Pai, mãe, através da brincadeira, estruturas neuronais são ativadas para que seu filho entenda e compreenda qual é a ação que ele vai ter em determinado momento. Que o ato dele pular corda, o que acontece? Ele já não está ativando várias estruturas para saber que ele vai ter que pular? Sim ou não? Não é mais bonito do que falar assim, não, a Base Comum Nacional prevê que... Eu dou uma explicação o quê? Técnica. Posso falar da base? Pode, fica tranquilo que eu acho que vocês têm que falar. Mas eu posso usar a questão do desenvolvimento. Nós entendemos, é significativo, eu vou desenvolver, certo? Tudo bem? Então tá bom. Bom, aí você fala assim, legal, Ana, aprendizagem é muito complexo. Eu vou dar um exemplo, vou ser bem clara. Às vezes eu pego um livro e fico lendo e viajando. As letrinhas são um doce som para minha vista.
Você fala assim, por que doce som? Porque você fica assim, você olha e vai balançando a cabeça e em 2 minutos você está dormindo. Por que isso? Primeiro, é significativo para você o que você está lendo ou você está lendo por obrigação? Quando você tem sono para alguma leitura, você está aprendendo porque você quer ou você está aprendendo porque você tem obrigação? Responde para mim. Porque é obrigação, certo? Porque se fosse super legal, você estaria super engajado. É aí que tá. Não é que eu não quero aprender ou eu tenho dificuldade, é porque eu não estou motivado. Motivado em qual sentido? Vamos entender. Eu vou pegar um material para leitura, normalmente eu recebo muito isso, quando vem falar comigo, ai professor, principalmente, o coordenador adora receber isso, porque é sempre quando a média está baixa da nota. Professora, sabe, eu não entendi, eu conseguia ler e não funcionava. Aí, primeira pergunta, você fazia a leitura como? Com o WhatsApp ligado, preocupado que está um sol lá fora, que antes da chuva eu preciso fazer um monte de coisa, que eu tenho roupa para lavar, que eu tenho comida para fazer, que eu tenho casa para limpar, que está rolando um churrasco, que eu tenho futebol super legal, ou seja, eu tenho várias coisas que estão falando contra o meu processo que eu devo executar. Se eu estou fazendo isso, o meu cérebro vai falar o quê para mim? Ah, não, isso é desnecessário. Foca a sua atenção naquilo que você quer realmente fazer. Concordam comigo? E esse desvio dessa atenção, o que eu estou querendo dizer? Ah, eu vou trabalhar apenas o que é o necessário. Então, se não é necessário para mim, eu não vou aprender. A criança, o mesmo processo. Se a criança você não souber comunicar, engajar ela no começo, você vai conseguir depois, no meio do semestre, que ela tenha um aprendizado significativo? Não. E aí começam a aparecer diversos transtornos, diversos distúrbios que não deveriam estar ocorrendo. Então, hoje, o processo de aprendizagem, ele acaba sendo taxado, muitas vezes, como um processo que, imagina, eu tenho tanta criança com dislexia, com descalculia, autista, então é a doença da moda. Tá? Eu visto azul, eu tô de azul, né, que é até a cor, mas assim, é a doença da moda. Ninguém quer ter deficiência intelectual, ninguém quer ter não quer ser sindrômico, mas o autismo é a doença da moda. Como eu vejo que o aprendizado não está significativo para mim, eu descarto. E aí eu olho e falo assim, ah, mas essa criança eu acho que ela tem algum tipo de distúrbio, ela está doente. Aí você taxa a criança com várias outras coisas e nada mais é, muitas vezes, do que uma desatenção que não é significativo para ela. Pensa no mesmo processo que você. Se não tem validade, você se dispersa. Você acaba não consolidando essas estruturas. E aí são mecanismos bioquímicos, é neurotransmissor. Se eu trouxesse um chocolate para cada um aqui, eu garanto para quem não pode comer doce. Tem alguém que é diabético? Não? Não? Todo mundo gosta de chocolate? Adoro chocolate. Por quê? Chocolate eu libero serotonina e eu me sinto o quê? Feliz. Aí você abre o sorriso. Qual que é esse processo? É neurotransmissor. Eu estou te dando alguma coisa e um toque disso vai te dar essa liberdade, essa sensação de prazer. Se você vai aprender alguma coisa que você gosta, nossa, genial, você vai ficar isso pro resto da vida. Olha, eu detesto mexer com tabela de Excel, não gosto, mas eu tenho que fazer. Então, eu tenho que transformar esse aprendizado de uma forma o quê? Significativa para mim. Porque ao mesmo tempo que eu demoro para ler uma tabela, que são 2, 3 horas, dependendo do contexto, para ler um livro de neurociência, eu leio em 2 horas. O livro inteiro. Porque eu gosto, aí eu vou indo. A criança, o mesmo processo. O que eu quero dizer com isso? Parem de taxar crianças com transtornos. A sociedade está taxando muita gente com transtorno, está falando muito para a gente, olha, a gente tem tanta criança que tem dislexia, descalculia, TDAH, autismo, dislexia. Tem mais alguma que vocês conhecem, que seja mais famosa? Porque eu vou elencar os top 5 daqui a pouco. Por quê? Porque é o que a gente fala demais, só que a gente não entende o quê? Que é neurotransmissor, é significativo. Olha só, que mesmo a forma... Mesmo sem a formação de uma nova ligação, as que já existem passam a ser mais eficientes, ocorrendo o que podemos chamar de aprendizagem. Ou seja, eu tenho um aprendizado. Lembra de assimilação e acomodação? Piaget, vamos lembrar Piaget. Toda ave voa? Não? Por quê?
Dá um exemplo de uma ave que não voa. Galinha. Mas, como você chama? Raquel. Mas, eu vou te perguntar uma coisa. Quando eu vou no sítio da minha mãe, ou do meu avô, a ave faz assim, aí de um lado para o outro ela consegue bater as asas. Aí eu vejo que ela voa pouquinho. E aí? Toda ave voa? Não entendi, não sei seu nome, desculpa. Rita. Vai. Vocês estão usando o exemplo... Alguém já viu avestruz voando? E avestruz é o quê? Uma ave. Falo da galinha, Raquel, né? Porque o aluno sempre fala assim, mas professora, se eu coloco a galinha assim, ela bate as asas. Eu jogo a galinha, ela bate as asas. Aí você fala, então, mas avestruz, você já viu voar? Procura no YouTube avestruz voando. Nem no desenho do Rei Leão o avestruz voa. O avestruz está lá andando na boa dele. O que eu quero dizer com isso para vocês? Eu não tenho um conteúdo que está assimilado, que toda ave voa. Desde pequenininho eu ouço o quê? Ave voa, ave voa, ave voa. Vou no zoológico, toda ave voa? Não. O que acontece? Eu estou reestruturando uma estrutura para acomodá-la novamente. E esse processo de assimilação e acomodação, ele é o quê? Constante. E o que isso tem a ver com a aprendizagem? O que tem a ver com as liberações de neurotransmissores e comunicações, sinapses e plasticidade? Quanto mais eu treino, mais eu aprendo, mais estruturas são reformuladas, as estruturas são reformuladas, novos aprendizados são feitos. Tudo bem ou não? Sim? Tá vendo como Piaget não ficou perdido nessa história? Certo? Tudo bem da ave? Você falou que ia jogar ave, é isso? É. Então não, mas aí a gente vai entrar na questão de maus tratos animais, não dá certo. Ela não vai tão longe assim, entendeu? Mas tudo bem essa questão de aprendizagem, certo? Novos conhecimentos, novas estruturas, novas comunicações sinápticas, novas liberações de neurotransmissores. Tudo bem? Sim ou não? Fácil, difícil, complexo? E aí, fala. Complexo? Pensa que cada deficiência ou cada transtorno vai ter alteração em um local cerebral. Não todos sendo justificados até o momento. Então, você tem que entender todo o funcionamento para compreender qual a deficiência. Tudo bem? Certo? Então, resumindo. A aprendizagem se traduz pela formação e consolidação das ligações entre as células nervosas. Eu acho essa frase muito importante na primeira reunião, vocês já começaram as aulas, primeira reunião de pais, vocês falarem assim, principalmente para quem está na educação infantil, que é formação e consolidação das ligações entre as células nervosas. Ou seja, quem são as células nervosas? Os neurônios. Os neurônios são células nervosas. Então, essa comunicação, essa ligação, ela vai formar e consolidar o aprendizado. Isso vale para uma empresa também? Posso dar um treinamento numa empresa e falar isso, de consolidação, de trabalhos? Claro que pode. Por que não? Quando você está numa empresa, ou até mesmo na formação de professores, como nós, ou pessoas da área da educação, ou pessoas que querem ingressar e levar esse treinamento, para falar da neurociência aplicada à educação, a gente fala o quê? O aprendizado vai ser significativo para o seu funcionário a partir do momento que ele se sinta pertencente a ele e que isso faça a diferença. Ou seja, se ele está sendo motivado, se ele tem todo um aprendizado, ele consegue render e alcançar aquele lucro que a gente deseja ou atingir as metas que a gente espera. Certo? Tudo bem? Posso levar isso para a empresa? Deve. Posso levar isso para a minha diretora, para o meu coordenador? Deve. Nós viemos agora de uma formação de professores que nós trabalhamos exatamente a questão de consolidação de aprendizado durante todo o processo. Como elaborar uma aula, como fazer esse professor ser mais reflexivo, como ele pode trabalhar metodologias ativas dentro de sala de aula, que é um termo que está vindo com uma força muito grande para a gente, como essas estruturas são acionadas, por quê? Ficar com o popô sentado 4 horas ouvindo uma pessoa falar, não dá. Então, o aluno, a pessoa, o funcionário, ele é protagonista do seu próprio aprendizado. A
partir do momento que ele faz parte disso, se torna significativo. Tudo bem ou não? Sim? Certo? Então, beleza. Bom, o cérebro não tem necessidade nem capacidade de processar todas as informações que chegam nele. Por que não? Vocês viram que abriu a porta agora há pouco? Meu cérebro precisa processar essa informação ou eu estou presa à informação que está aqui na frente? Concordam? O meu cérebro não consegue processar. Eu estou dirigindo, exemplo ótimo. Quando eu comecei a aprender a dirigir, meu pai judiava muito de mim. Eu estava lá dirigindo, ele, Ana Paula, presta atenção, você viu a moça que está do outro lado da rua? Eu não vi, ele falou, muito bem, você está atento, olhe para frente. Isso que é professor. Aí eu olhava assim e falava assim, mas por que isso? Ele falou, eu queria saber se a sua atenção estava focada no que estava acontecendo na calçada ou se você estava prestando atenção no trânsito. Por quê? A minha atenção está concentrada em determinado processo. Sim? Por quê? Porque ela vai designar aquilo que é importante ou não. E ela pode dedicar-se às informações importantes. E o que é desnecessário vai passar desapercebido. Quantas vezes em sala de aula não teve alguém que fez alguma coisa que não era legal, principalmente na educação infantil? Ou colou um chicletinho no cabelo da amiguinha, ou a famosa mordidinha, o reloginho. Todo mundo já viu o reloginho, iridoide faz milagre nessas horas, né? Um vai lá no outro e faz o quê? Mordeu. Mordeu, qual que é a primeira pergunta da mãe? Professora, aonde você estava que você não viu isso acontecer? Você estava com a sua atenção voltada a uma atividade. O amiguinho foi lá, olhou para a amiguinha e falou assim, vou fazer um reloginho. E fez o reloginho. E aí vem a mãe, o pai, todo mundo vem bravo. E não é que você está desatento, a sua atenção está voltada a outra atividade. E 35 em sala de aula, às vezes a gente acaba perdendo foco, ou até menos. Eles são mágicos, ou não são? Semana passada eu estava almoçando, 3 horas da tarde, eu fui esquentar a marmita, eu fui sentar no refeitório e desceu todas as crianças para o lanche. Eu pensei, meu Deus, né? Eu pensei, agora a gente tem várias crianças. E eu não fico na educação infantil nem no fundamental, eu sou do superior, então eu pensei, bom, tudo bem. Aí eu sentei lá comendo, né? De repente, a professora não percebeu e eu também não me atentei. Eu estava prestando atenção na televisão que estava da cantina. Tinha 15 crianças dentro do banheiro. 15 crianças, 15 meninos e meninas misturados dentro do banheiro dos meninos. Foi questão de segundo. Tinha papel higiênico voando lá de dentro, o detergente, o sabonete líquido das mãos. Do nada, você tinha uma poça de sabonete líquido rosa e eles dançando assim, super animados. Eu olhei a professora, pelo amor de Deus, como é que eu não vi vocês fazendo isso? Foi muito rápido. Foi coisa de 2, 3 minutos. Eles se juntaram, fizeram uma gangue e dessa gangue eles foram tramar alguma coisa para fazer. Porque eles são crianças e eles precisam disso. Agora, a professora está errada se ela não viu? Ela estava focada, eu não vi o que ela estava fazendo, ela virou, ela falou, mas eu estava focado olhando o que o outro estava fazendo, e você viu o desespero dela. Porque eles já tinham colocado literalmente fogo no parquinho. Aonde eu quero dizer? A gente vai, o que é desnecessário, a gente vai pensar. Se eles estão sentados quietinhos, passa. O que foi, Raquel? Não, é criança. É criança. Eu falo na nossa época, a gente procurava também o que fazer. Todos vocês já tiveram alguma atividade que vocês fizeram, que a mãe ficou brava, a professora ficou brava. A gente traquinava o que a gente ia fazer. E se a gente não tinha atenção necessária, a gente chamava atenção. Pode ser que as crianças viram, ela está tão desatenta, vamos fazer alguma coisa legal. E eles foram procurar o que fazer, eles voltaram de férias, estão com toda a energia. E você tem que canalizar essa energia, tem que entender aonde eu quero chegar. Passa desapercebido em determinados momentos. E aí, eu vou puxar um gancho para aquilo que a gente vai ver daqui a pouco. Eu pego quem liderou, porque tem sempre um que é o líder. Estou errada? Um é o líder, um puxa todos eles. Tem sempre um que está lá liderando tudo. Aí eu olho assim e falo assim, mas ele é muito hiperativo, ele tem TDAH. Será que ele tem mesmo TDAH ou ele só está sendo o quê? Criança.
Eu quero chamar atenção, eu quero fazer alguma coisa divertida. Eu vou fazer alguma coisa divertida para chamar atenção, certo? E eu junto mais uns 10, 12 que compram a minha ideia, o jogo está feito. E a felicidade é dada, porque eles, por mais que eles estavam ouvindo bronca, eles riam compulsivamente. E davam risada, e brincavam, e dançavam. Tinha sabão rosa para tudo quanto era canto, e eles estavam se divertindo. Aí eu peguei minha marmita, enrolei no pano de prato e fui indo. Eu falei, meu Deus, eu vou embora daqui. Eu falei, porque você vai dar risada, você não pode dar risada. A professora brigando, você vai rir? Não dá. Mas eles estão sendo o quê? Crianças, tá? E a atenção, ela não é um fenômeno unitário. Tem vários mecanismos para a gente ativar. Há muitos anos atrás, quando eu estava na graduação, passou uma vez um rapaz que ele falava assim, vou ensinar vocês, ele foi fazer propaganda lá na instituição, vou ensinar a vocês a ter atenção. Olha, é um curso que vocês vão ficar quase 15 dias aprendendo a ter atenção no que realmente vocês devem. Aí eu fiquei olhando, assim, hoje você acaba refletindo sobre isso, mas como é que eu vou ter atenção naquilo que eu devo? Se não é atrativo para mim, eu vou querer? Não. Se não tem significado, eu vou querer? Não. Se eu não vejo aplicabilidade, eu vou querer? Não. Ah, então o curso não vai me servir. Certo ou não? Eu só vou ter atenção naquilo que é significativo, naquilo que eu estou empenhada a desenvolver. Por exemplo, quem vai escolher, por exemplo, fazer um curso de pós-graduação em neurociência, neuropsicopedagogia, psicopedagogia, metodologias ativas. Vivo falando isso em sala de aula. Escuta, qual é a vertente que você quer seguir? Ah, Ana, eu quero saber todas as deficiências. Então, não dá. Qual vertente você quer seguir? Ah, Ana, eu vou estudar só TDAH. Aí você vai entrar dentro desse, você vai mergulhar no mundo TDAH e vai colocar a sua atenção em TDAH. Podem haver comorbidades, ou seja, doenças que acabam se encontrando? Pode. Mas qual é meu principal foco? TDAH. Tudo bem? Outra coisa. O cérebro, ele é um dispositivo criado ao longo da evolução para observar o ambiente e aprender o que for importante para a sobrevivência do indivíduo e da espécie. Darwin era sábio. Todo mundo já ouviu falar de Darwin? Da evolução, da teoria das espécies? Nós evoluímos e essa sobrevivência nos fez hoje aqui. Então, toda evolução que nós sofremos deu significativo, e eu vou prestar atenção no que for julgado e que tenha relevância ou significância. Se não tem, eu não faço ponto final. Tudo bem? Atrapalha um homem assistindo final de jogo de futebol na televisão de casa, ou muda e põe na novela, vê o que acontece com a gente. Oi? A morte certa, não é? É certa. Ou então você fala assim, ah, então eu vou desligar a televisão porque eu queria conversar, começar uma DR no meio do jogo de futebol. Acabou a conversa. Por quê? A atenção dele está voltada ao quê? Ao futebol. Ó, cuidado que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, então, entendeu? Aí você vai me complicar. Você sabe por quê? Tem uma explicação biológica para isso. Vocês sabem disso? Sim ou não? Quem saía para caçar na pré-história? O homem ou a mulher? O homem. O que o homem tinha que fazer? Caçar. Não, mas espera aí, ele saía, vamos lá. Ele saía e ia caçar. Beleza? E a mulher ficava o quê fazendo? Cuidando da casa, cuidando do filho, vendo como ia preparar o alimento, limpando, procurando folhas, pedras. Oi? Indo, plantando, fazendo um monte de coisa. Quem executava mais tarefas, o homem ou a mulher? Tarefas diferentes, certo ou não? Então, ela tinha que dividir a atenção em vários pontos. O homem, qual era o perfil, qual era o fluxo? Apenas o quê? Caçar. A mulher, isso é comprovado, nós temos uma dificuldade maior em lateralidade e localização espacial. Então, você vai dar um caminho, vou falar por mim. Você vai dar um caminho, você fala assim, vira à direita, vira à esquerda. Ah, eu vou virar onde tem o muro amarelo, a loja de sapato e aonde tem a lanchonete que eu gosto. O homem, ele já é mais o que? Não, eu vou virar à direita, vou virar à esquerda, vou seguir reto por 5 quilômetros e vou chegar ao meu destino. É um Waze muito bem destinado.
A gente não, eu falo por mim, eu não tenho essa lateralidade. Eu não tenho. Para tirar o carro da garagem é um parto, porque a garagem é justa, eu sempre acho que não vai passar. Agora, vamos fazer o inverso. Enquanto eu estou na cozinha, eu estou lavando roupa, eu estou vendo se... Eu não tenho filho, eu tenho cachorro, tenho bicho de pelo. Então, eu tenho 2 cachorrinhas, então eu fico atenção nas 2 cachorrinhas, eu vou ficar atenção no fogão, vou ficar atenção em lavar roupa, mas aí aproveito já enquanto está o arroz no fogo, a máquina está ligada, eu vou lavar o quintal e eu vou executando tudo. Pede para o homem fazer tudo ao mesmo tempo. Ele vai ficar bravo e ele vai principalmente se perder, porque ele vai falar, primeiro eu vou fazer o arroz, depois eu vou lavar a roupa, depois eu vou fazer isso. Por quê? Isso é pré-histórico. Então, a diferença de gêneros em si, ele expressa muito bem isso, que a conformação cerebral e a evolução dele foi dando essa diferença para homens e mulheres. Tudo bem? E a atenção deles é muito mais voltada a determinados aspectos, enquanto a atenção da mulher consegue ter todo um amplo espectro de ação. Tá? Isso é comprovado, tá? Então, se vocês... Não entendi, desculpa. Não, a gente compreende e eles nos compreendem, por isso que a diferença, por isso que se completam. Então, não estou dizendo que não tem mulheres que vão ter o senso de lateralidade desenvolvido, a questão, ou homens que consigam fazer várias tarefas, mas, generalizando em si, dentro do contexto que é o estudo que se tem, é essa diferenciação devido ao que era na pré-história, ou seja, a atenção era voltada para o homem a caçar e trazer o alimento e saber o caminho de ida e volta. Já a mulher ficava no espaço coordenando e articulando todas as atividades. Tudo bem? Sim? Não sei seu nome, desculpa. Rita, fala. Em cálculo... Para cálculo, não. Para cálculo, particularmente, eu nunca vi estudo, Rita, que fale do desenvolvimento em si do homem apenas para cálculo ou para linguagem oral. Nunca teve, não tem na literatura que eu tenha lido, estou abrindo o que eu li, que tenha essa diferenciação. Não sei se você conhece algum estudo que fale do homem ou da mulher, mas para cálculo a gente não tem. Então, hoje a engenharia, eu vou te falar que tem muito mais menina do que menino. Em primeiro ano hoje, principalmente em engenharia civil, engenharia elétrica, você vê um aumento das meninas entrando até em sistemas de informação, que são cursos que eram muito mais para homem, como você vê homem entrando na pedagogia, que era uma coisa que a gente não via, mas aí existe todo um preconceito, todo um estigma que gera... Fala, Raquel, não entendi. É questão no caso da pedagogia, eu vou te dar o exemplo, só mulher pode ser pedagoga? Não, o homem também pode, porque ele tem todas as habilidades e competências para. Mas existe uma questão cultural que a gente fala que não é profissão de homem ou não é. Então, engenharia... você via muito comentário assim antigamente, já imaginou uma menina magra, pequenininha, no meio de uma obra? Então você acaba colocando certos rótulos e rotulando isso, mas não tem prática para. Existe prática para lateralização, a questão de organização de atividades, agora não cálculo. Porque o nosso cérebro, isso é importante, Rita, legal, pegar mais um gancho. Nós não temos, quer ver? Alguém tem algum tipo de deficiência? Alguém tem alguma deficiência auditiva, visual, motora? Alguém tem? Alguém tem dificuldade em leitura ou dificuldade em matemática? Olha a diferença, olha que legal. Deficiência é um estado que não volta mais. Eu uso óculos, eu sou deficiente visual? Não. Eu tenho a acuidade visual diminuída, só. Tudo bem? Deficiência não volta. Então, se eu sou deficiente, eu não consigo. Então, às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou tão deficiente em matemática, eu olho na hora, não, eu tenho dificuldade. Porque eu consigo superar a dificuldade se eu transformar esse aprendizado significativo e desse aprendizado eu criar métodos para eu me concentrar.
no caso a matemática que você deu exemplo dos homens. Então, a gente às vezes rotula a matemática, você fala às vezes para várias pessoas, dou exemplo de matemática porque existe muito embates, com muitos estigmas com a matemática. Então você fala, vou dar uma aula de matemática, você fala, eu não vou saber fazer. Eu vou falar uma aula sobre a nova ortografia, vamos ver onde usa vírgula, onde usa ponto, onde põe o porquê com acento, sem acento. Tem certas pessoas que acabam se acanhando para falar, eu não consigo. Mas não é que a gente não consegue, a gente não tentou. Todos nós somos seres pensantes e conseguimos mudar as estruturas para que ocorra aprendizado, desde que ele seja significativo. Então, todo aprendizado ele tem que ter um sentido. Se ele tem um sentido para mim, uma aplicabilidade, aí super legal. Se eu vejo que eu não vou aplicar, eu acabo restringindo. Eu pego na formação de vocês. De todas as matérias que vocês fizeram e todos os estudos que vocês tiveram, existiram matérias que vocês tiveram mais aptidões para o desenvolvimento, ou seja, que vocês gostavam mais. Não só o professor pela empatia, mas o conteúdo lhe era mais atrativo, era mais significativo, que você via uma aplicação lá na frente. Tudo bem? Ou seja, o cérebro seleciona a minha atenção daquilo que eu vou focar mais para me desenvolver. Sim ou não? Concordam com isso? Certo? Respondido a questão da matemática, Rita? Tudo bem? Então tá bom. Bom, ainda da atenção, eu vou ter mais chances de ser considerado como significativa, portanto, alvo da atenção, aquilo que faça sentido no contexto em que vive o indivíduo, que tenha ligação com o que já é conhecido e que atenda a expectativa, ou seja, estimulante e agradável. Se não é legal, cara, esquece, você não vai ter atenção nenhuma voltada a isso. Tudo bem? Sim ou não? Certo? Tranquilo isso? Conseguiu colocar isso no seu dia a dia? Ou não? Mas isso não quer dizer que a gente tem que só mostrar para a criança o que é interessante para ela, mas sim a forma que você mostra o que não é talvez interessante. Você pode procurar uma abordagem que puxe o interesse da criança. Isso, como você chama? Jusilene. Jusilene. Ela trouxe um exemplo muito legal. Eu vou ter que flexibilizar isso para a criança? Tudo que a criança vai aprender, eu tenho que flexibilizar para que seja significativo? Sim ou não? Sim, certo? Ou seja, se eu não moldo e não atendo o meu público de forma correta, um ou dois vão se perder às vezes? Vão. E eu vou ter que reestruturar o meu pensamento para aqueles dois. Eu vou ter que reestruturar a minha forma de aprendizado. Mas ele tem que aprender dar o exemplo, ele tem que aprender saindo com letras de forma e cursiva da educação infantil. Todos eles vão ter que sair assim? Não. Primeiro que não deve nem se sair com letra cursiva, nem bastão da educação infantil. A educação infantil é o processo lúdico. Então, se a criança continuar tiver ainda a escrita em bastão e não segurar o lápis de forma correta, não significa que eu não tive a atenção dele e não foi significativo. Ao contrário, eu tenho que trabalhar mais ele para que ele desenvolva melhores atitudes ou até mesmo ações para isso. Tudo bem? Certo? Exemplo prático. Vou dar sempre exemplos, vocês estão trazendo educação infantil, mas que é dentro do contexto. Desfraude. A criança só entra na escola se ela não usa mais fralda, dependendo da escola que você tem. Tem escolas que não aceitam crianças com fraldas, ok? Tem escolas que aceitam crianças com fraldas, tudo bem também. O desfraude vem sendo super legal, nossa, agora em fevereiro, essas 2 semanas, olha, a gente está trabalhando. Carnaval, ele passa 1 semana em casa, volta como? Ele volta ou fazendo xixi, totô na roupa, certo? Ou ele volta com a fralda. É toda segunda-feira. Eu dei o carnaval por um período mais longo, tá? Mas mas o final de semana acaba porque o pai e a mãe às vezes não se empenham para que isso aconteça durante esse processo. Ou seja, a criança vem vindo numa regra. Aí, não, hoje não precisa, não. Eu vou pôr a fralda, que é muito mais fácil do que eu colocar o piniquinho que canta, colocar os bichinhos que vão no banheiro. Tudo bem ou não? Vai demorar, não vai? Põe a fralda que a gente está atrasado, tem que ser mais rápido. O trabalho que você fez segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se perde no sábado e domingo. Aí você começa tudo de novo na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E se pega feriado prolongado, é pior. Aonde eu quero chegar com isso?
se não é constante, se eu não estou sempre fazendo e repetindo esse processo, ele não vai mudar, não é agradável. Não é muito mais fácil para ele, às vezes, ficar com a fraldinha? Sim ou não? Para ele, ele vai ter que pedir para fazer xixi, às vezes tem vergonha, tudo. Então, esse processo ele é um exemplo bem prático para isso. Sempre reestruturar para trazer que a criança tenha um aprendizado significativo. O que acontece quando a gente fala de conteúdo nesse sentido, tá? Falando dentro de um processo de alfabetização já com crianças de 6, 7 anos. Numa sala de alfabetização, se eu não prendo a atenção das crianças para a leitura e para a escrita, se eu não trago texto significativo, se eu não trago dentro da realidade deles um método de alfabetização, no caso, vou trazer o fônico, que se fala muito na neurociência do método fônico. Lembram do método fônico, por falar nisso? A carinha. Método de alfabetização fônico, aquele que você usa a sonorização da palavra junto com a escrita, tudo bem? Então, o som e a escrita que estão caminhando juntos. Quando a gente fala de um processo de alfabetização, vamos dar o exemplo dentro do método fônico. A criança está aprendendo e, de repente, eu tenho uma criança que não tem o foco, que não está se desenvolvendo, que eu não estou conseguindo ter um aprendizado significativo. Cuidado com a rotulação. Então, você chega na escola, às vezes, para dar uma palestra, para conversar com a coordenação, para conversar com a direção. Olha, eu tenho essa aluna que não acompanha, esse aluno que não está desenvolvendo, ele tem autismo. É menino, não se socializa, é autismo. Aonde eu quero chegar com isso? O método, às vezes, que está sendo utilizado não é significativo. Por isso que Emília Ferreiro, Ana Teberoski falavam-se dos métodos globais, no caso de associação de mais de um método para aprendizado dessa criança. Então, às vezes, o método que eu estou utilizando e a forma não é a forma que a criança está conseguindo ter que esse aprendizado seja significativo para ela, tudo bem ou não. Lembrando que o contexto histórico dessa criança também tem que ser colocado na balança. Se os pais não têm a cultura da leitura, da escrita, não têm a cultura também de acompanhar essa criança, de conversar com essa criança, isso também influencia. Então, é uma gama de fatores antes de eu falar que essa criança tem algum tipo de deficiência. Tudo bem ou não? Ou transtorno. Certo isso? Fala. Rita, né? Fala, Rita. Sim. Certo. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pegando a pergunta da Rita com relação às cartilhas, o porquê a não utilização, tá? Das cartilhas em si hoje e a flexibilização dos métodos de alfabetização em sala de aula, tá? Tanto Emília Ferreira quanto Ana Teberoski, elas falam assim que não existe um método certo ou errado, mas existe aquele que a gente contextualiza o aprendizado da criança. Hoje, as cartilhas, elas não têm o peso como tinham antes, devido a criança já vir com um conhecimento muito mais avançado do que nós tínhamos na nossa época. Eu também fui alfabetizada com cartilha, que por sinal minha mãe ainda guarda a cartilha em casa. Então, quando você pega a cartilha hoje,
Pegando aquele exemplo de casa, a caminho suave, você tem a questão do B mais A dá o BA, o B mais E dá o BE, e assim sucessivamente, dependendo da família silábica que você está trabalhando. Quando você traz isso, hoje, para um contexto da criança, ela já tem isso muitas vezes alicerçado antes da gente estar apresentando BA mais E que dá BE ou B mais A que dá BA. Não significa que eu não posso trabalhar, mas eu tenho que trazer esse contexto muito mais significativo. Ao invés de eu trazer só a família silábica separada e falar do Ba, Bebi, Bobu, eu posso ter um contexto de uma história, de um conto, e trazer esse conto e desmembrar e chegar na mesma forma. Então, acho que não é a questão de certo ou errado. Então, a gente adaptou de acordo com a evolução da sociedade. Então, não é que a criança não aprende, aí tem aquela questão. A gente foi modificando em si as etapas que a criança deveria ser alfabetizada. Então, a gente teve a reforma do ensino fundamental para 9 anos, e depois a gente teve a questão, a gente tinha antes, que a criança tinha que estar alfabetizada na primeira e na segunda, terceira série, lembram disso? E aí depois a gente colocou que com 6 anos, a pré-escola, ela já fazia esse processo de pré-alfabetização, eu falo pré-alfabetização dessa forma, porque era um dito da seguinte maneira, não, ele vai começar a aprender a ler, a escrever o nome, a ler esse processo. Então, quando eu tinha pré-escola, primeiro, segundo, terceira e quarta série, vamos colocar assim, eu falava que a pré-escola, ele competia esse processo de apresentar através da cartilha as sílabas em si e começar esse método através do silábico, que eu tinha aquela centopeia na sala e aí eu ia formando. Quando eu trago a reforma do ensino de 9 anos, ou seja, quando eu entro com esse processo, a criança ingressa no primeiro ano com quantos anos agora? 6. Então, esse cenário muda. Aí eu falo o quê? Olha, a educação infantil vai ser só lúdico. E aí você tem essa diferenciação, às vezes, em sala de aula. Vamos ver se eu chego aonde você tem essa dúvida. Aonde eu quero chegar? As escolas em si, a maioria das escolas da educação infantil, seja da rede pública, elas não trabalham a leitura e a escrita como foco, elas vão trabalhar o desenvolvimento da psicomotricidade e a educação lúdica. Quando você vai numa escola particular, isso muda o foco. Por que muda o foco? Se o pai coloca numa escola particular, o que você espera? Que essa criança tenha o melhor de desenvolvimento e que ele saia lendo e escrevendo de forma rápida. Então, a metodologia aplicada é diferente. Oi? 2 idiomas, bilíngue. Então, assim, você tem um cenário diferente. E quando você tem esse cenário diferente, quando ele chega para o primeiro ano e você tem uma questão, meu filho, ele ficou na educação infantil, agora ele está indo direto para o fundamental, mas ele era da particular, ele está indo para a pública. Você já começa a sentir essa diferença com essa criança. Não significa que o método silábico é errado. Então, eu não posso falar para você, o método silábico é errado, a cartilha é errada. Ele não é errado, mas ele precisa ser contextualizado. Só tem sentido para a criança, volta a atenção, ele só vai me dar atenção se eu contar uma história. E aí eu pegar aquela palavra, eu desmembrar e mostrar para ele qual é a família silábica e construir novas palavras, do que eu começar ao contrário, do que eu começar com a memorização, que o processo em si do silábico era a memorização, de memorizar Ba mais É, Ba, Bé mais É, Bé, B mais I, eu ficava memorizando o processo. Tudo bem isso? Então, não é errado, tem que ser contextualizado. Vou dar outro exemplo prático, matemática. Hoje, a gente sabe que a multiplicação, ela é o quê? Várias somas. Antes, nós tínhamos o quê? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Você ficava no processo de decorar, memorização. A mesma questão para as letras. Eu ficava decorando e não compreendendo. Hoje, eu sei que a multiplicação é um processo de soma. Então, se tem contexto, se a criança acha isso perceptível, o aprendizado é muito mais significativo. Tudo bem? Vamos lá. DI? DI? Tá.
Então... Então tá. O método de memorização, então pegando a pergunta para a Rita, para quem não ouviu, a questão do Kumon e a questão da memorização. O Kumon em si, ele trabalha a questão da prática de exercícios contínuos em determinado assunto para que o aluno consiga consolidar. Eu não sei quanto tempo faz que seu filho fez o Kumon. Então, o Kumon hoje, ele está com uma metodologia ativa totalmente diferente. Então, antes, você continua com a lista dos exercícios, porém essa lista, ela começa a ter mais significado, tanto que eles não estão atuando só mais na matemática. Antes, o Kumon era só matemática, agora ele é matemática, português e idiomas. Então, você tem um processo totalmente diferente de aprendizado. Então, o que é a atenção em si e o que o cérebro fala? Quanto mais a gente tem o reforço positivo, quanto mais eu vou falando para você que você tem que executar aquilo e as listas de exercícios continuam, acredita-se que tem posições que geram o aprendizado. Porém, quando você tem uma deficiência, tá? Que aí você falou de deficiência intelectual, a gente sabe que existe uma limitação cognitiva, porque a deficiência intelectual em si, como você deu, estou dando o exemplo que você falou de TI, DI, você tem a questão cognitiva que está afetada, ou seja, alguma área não tem um aprendizado tão significativo. Então, por exemplo, ele pode desenvolver habilidades matemáticas, mas não habilidades para a língua, ou língua estrangeira, ou questão de conhecimentos históricos. Então, essa questão do aluno com DI, da criança com DI, da pessoa com deficiência com DI, muda o cenário que a gente está atuando. Então, quando a gente fala em DI, esse reforço, essa questão de você ficar sempre na mesma atividade, pode ser que você não tenha sucesso. Tudo bem? Sim, entendeu? Por que eu não vou ter sucesso? Porque eu tenho um comprometimento intelectual envolvido, se é só DI. Se eu tenho TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho um controle do aprendizado dessa criança, ou seja, através de medicação, através de um tratamento, principalmente com psicologia, não só medicamento, mas uma terapia em si. Esse acompanhamento terapêutico dessa criança, eu consigo entender o que gera essa ansiedade para trabalhar essa ansiedade e flexibilizar esse aprendizado. Então, são dois cenários diferentes, tudo bem? Porque o TDAH não se fala em comprometimento cognitivo, não existe áreas afetadas em si, mas o DI existe áreas afetadas. Então, a deficiência intelectual em si, ela acaba mostrando para mim, olha, ele vai ter aprendizado melhor aqui ou melhor aqui. Tudo bem? Certo. Então, mas por quê? Pegando quem não ouviu a pergunta da Rita, que o filho dela teve o desenvolvimento na educação infantil normal, educação fundamental normal, quando foi para o Fundi 2, que era o antigo quinta série, que hoje é o sexto ano, houve essa diferenciação. Por quê? Até a quarta série, ou até hoje não mais na maioria das escolas, mas até a quarta série antes nós tínhamos apenas um professor, no máximo 2 ou 3, que era educação física e artes. Então esse professor, ele mantinha esse acompanhamento com o aluno e ele ficava como polivalente de todas as disciplinas. Então se ele tinha algum tipo de dificuldade, era mostrado como dificuldade. Quando chega no quinto ano, ou no sexto ano, quinta série, no caso, você tem professores polivalentes assumindo esse processo. Então, você vai ter professor de matemática, de português, de física, de química, de história, de geografia, que era antigamente que nós tínhamos toda essa vertente de docentes. Quando eu tenho isso, cada professor vai explicar de uma forma e cada conteúdo vai ser aprendido pelo aluno de outra. Tudo bem isso ou não? E aí você começa a identificar aonde está o problema. Tanto que alguns diagnósticos de transtornos a gente começa a ver muito mais tardio, principalmente aqui no Brasil, do que em outros países, porque eu consigo identificar através dessa variedade de docentes e variedade de conteúdos que são aprendidos. Então, não é que ele passou o normal, mas ele tinha algum tipo de dificuldade e era tratado como uma dificuldade corriqueira para aquele tipo de idade em si. Pode ter sido feito isso. Estou olhando para ti e perguntando. Pode ter sido feito essa questão.
Passando isso, você começa a ter uma autonomia. Chega a quinta série e a gente começa a dar mais autonomia para o aluno. E essa autonomia, essa diferenciação é o que acontece. Então, através do número de QI, que faz pelo exame neuropsicológico, então tem de tanto a tanto vai ser deficiência intelectual leve. De X a X, isso em porcentagem. Sim. Deficiência leve, Leve, média, moderada e nisso vai. E eles te dão essa quantitativa aí de valores. Então, ele fez pelo Hospital São Paulo e fez também na APAE. Então, é porque, aparentemente, se você olhar para ele, hoje ele tem 25 anos, pode ser que agora ele tenha mais um rosto de quem tem algum problema, porque não seria só na parte do aprendizagem, entra a parte psiquiátrica, tudo, então toma medicação. Então, ele foi colocado como deficiência intelectual leve, porque deu uma porcentagem, acho que de 51, um negócio assim, o QI dele, né? Então, aí eu falei, bom, foi quando fizeram o relatório para a escola, né? Mandaram o relatório para a escola, tal. E justamente, como foi nessa passagem para a quinta série, da flexibilidade que ele não tem, de mudanças, né? Justamente. O cérebro não consegue processar. Que nem fala assim, ele tem o TDAH. Ele pode até ter uma hiperatividade, talvez não, porque ele sempre foi quieto. Porém, assim, é aquela coisa de ver a mosquinha e esquecer o que estava vendo. Ele pode ter só o déficit de atenção e não ter a hiperatividade. Então. Ou seja, ele se perde muitas vezes, vamos supor, ele está focado numa atividade. Passou uma baratinha, ele vai olhar e vai falar, barata. Aí ele vai totalmente perder a atenção em si que ele estava destinado àquela atividade. Então, quando a gente fala de 25 anos, você falou que ele tem 25 anos, né? Vai fazer 25. 25 anos, você vai até me responder isso, não era tão frequente a gente ouvir tudo isso. Não. Certo? Então, por não ter a frequência, não sei se você chegou a refazer depois algum teste mais psicológico, para ver a questão de coeficiente de inteligência, até desenvolvimento dele, vários testes sendo feitos, aí você começa a ver então, qual que é o cenário que você tem. Isso, e a gente também, isso deve ser feito também, conforme a idade é o esperado tanto, Isso. X, né? Isso. Então, hoje, como ele já é um adulto pela idade, ele é um adulto na idade, a idade mental ainda não, entendeu? Então, pode ser que ele tenha passado do QI de leve para médio. Por quê? Pouco ele se desenvolveu. Depois que ele terminou o ensino médio, ele não foi mais estudar assim nada, porque eu não achei nada com quem ele ia se identificar. Então, mas Entendeu? o que ele gosta de fazer? Não achei. Nem no cotidiano dele, o que atrai ele? Nada. Jogos, desenhos, mangá é uma coisa que eu vi muita... Exatamente, ele faz, é o que eu tô falando, ele toma medicação desde os 10 anos de idade, faz tratamento com psicólogo, faz tratamento com psiquiatra, teve vários, ele é diagnosticado com o TAB também, transtorno afetivo bipolar, tipo 1. Então, é assim, nessa história toda, e junto com a depressão. Então assim, eu vou só entender assim, ele tem várias comorbidades. Exatamente. E aí assim, a gente nunca pode culpar um método nem culpar uma atividade, tudo bem? Por que eu nunca posso culpar um método, uma atividade ou uma conduta pedagógica? Porque ele teve um diagnóstico, esse diagnóstico foi acompanhado e foi o que eu te falei, há 25 anos atrás a gente ainda estava, acho que, engatinhando em muita coisa. E hoje em si a gente consegue ter ferramentas muito melhor para trabalhar com eles. O que eu indico como pedagoga da área de distúrbios em si é o quê? É tentar identificar qual é a aderência ou o que ele gosta de fazer, acho que essa é a palavra, o que ele mais gosta de fazer, quais são as atividades que ele tem uma melhor aptidão,
se é uma atividade manual, se é uma questão de leitura compartilhada, se é uma questão de desenho, se é uma questão de criação. O que interessa a ele é fazer e interagir com o meio dessa magnitude. Ou seja, pessoas que tenham o mesmo pensamento que ele, por exemplo, eu vou gostar de desenhar para mangá, fazer desenhos de mangá, aprender a desenhar, ter um desenho livre. Eu vou desenvolver aptidões para até conserto de determinados equipamentos. Isso. Que às vezes o ensino superior, ele não possa acompanhar, porém ele desenvolveu habilidades para outras atividades, ou até mesmo um curso tecnólogo, gostar de cozinhar. Tem muita coisa, tem que entender o que ele gosta para entender o que a gente pode propor para ele. O que eu falo com a psicóloga, ela sempre diz que a facilidade dele seria mais em comunicação. A parte dele, oral, é bem preservada. Ou curso de oratória, a questão de contar histórias, de participar, inclusive, dentro de ambientes para fazer contação de história, de fazer brincadeiras. Pode ser que ele se identifique com isso. Teria que ir mais a fundo. Sim, então, é isso mesmo. Tá bom. Obrigada. Imagina. Bom, vamos lá. A gente já falou isso das estratégias de aprendizagem que tem mais chance de obter sucesso, respeitar os processos de repetição, elaboração e consolidação, como eu falei de assimilação e incomodação, que foi a questão de Piaget, e faz a diferença utilizar canais de acesso ao cérebro de processamento da informação, ou seja, muitas vezes, quando esse processamento dessa informação ela é apresentada de forma diversificada, o nosso aprendizado é mais significativo. Tem muitas pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais práticas, tem pessoas que são mais ouvintes. Então, tem todo um processo que a gente está se adaptando cada vez mais para o nosso aprendizado, tá? Entrando em transtornos, que eu vou dar uma pincelada para vocês de transtornos, que isso dá... Em média, por exemplo, 20 horas de aula para a gente falar só de transtornos, só de 3 transtornos, eu demoro 20 horas para falar de dislexia, descalculia e TDAH. Então, eu fico 20 horas falando em 2 finais de semana somente disso, porque é muito amplo, então você tem muitas estratégias de leitura, muitas estratégias de aprendizado, você tem testes, e lembrando uma coisa que é fundamental, pedagogo não dá diagnóstico, tá? Eu trago isso muito presente em si como professora, porque todo o trabalho de neurociência e neurodesenvolvimento na neuropsicologia, eu sou psicopedagoga, tá? Então, eu não trabalho sem ter um psicólogo junto comigo, eu não trabalho sem ter uma fono comigo. Por que isso? Porque é um diagnóstico multidisciplinar. Eu vou apontar o que eu estou verificando em sala de aula, eu vou fazer um descritivo deste processo e através da descrição desse processo que eu vou ter um sucesso ou não junto com as equipes multifatoriais que eu trabalho. Tudo bem? Então, esse é primordial. Então, o pedagogo não dá diagnóstico. Então, a gente tem um apoio central sempre de um psicólogo. O psicólogo é o braço direito da gente porque eles podem aplicar os testes, eles podem estar fechando o diagnóstico com o nosso apoio. Então, nós trabalhamos sempre em conjunto, tá bom? Então, vamos lá. A gente viu a questão das dificuldades, tá? São problemas heterogêneos, então ele nunca está voltado somente ao aluno, então eu tenho um ambiente que o aluno está inserido, eu tenho a questão de comorbidades genéticas, eu tenho a questão de família, eu tenho a questão de trauma, eu tenho a questão de acidentes que aconteceram durante o processo, então estão N fatores, então eu não posso nunca falar assim, essa pessoa não tinha uma deficiência e ela foi lá, ela portou essa deficiência. Então, tem até um termo que a gente fala muito, que eu não sou portador de deficiência. O que é portador? Eu vou lá, eu porto alguma coisa, não quero mais, não vou mais pegar, tá? E eu não passo no processo de transição, ou seja, hoje eu tenho dislexia, amanhã eu tenho TDAH, amanhã eu tenho uma DI, amanhã eu viro autista, não é assim bagunçado, tá? Existe o diagnóstico fechado, se eu tenho em si o transtorno, esse transtorno tem que ser acompanhado e eu vou minimizar esses efeitos. Tem cura? Sim ou não? O que vocês acham? Tem cura? Não tem cura, tem acompanhamento. O acompanhamento é por toda a vida, tá? Então, vamos lá. Eu vou entrar só em dislexia, que eu acho que eu estou com o tempo curto, mas embora a aprendizagem ocorra no cérebro, nem sempre a causa original das atividades, são observadas e você tem a questão da pessoa estar em plena condição de saúde, tá? Dependendo do local que você está,
dar um exemplo prático. Você está com fome, você consegue aprender? Você vai trocar as letras se você está com fome e vai pensar num cheeseburger ao invés de fazer o babebi bobu? Vai, tá? Por que eu quero dizer isso? Porque o meu cérebro, ele vai focar a atenção para aquilo que é necessário. É verdade. Então, assim, vocês dão risada, mas é verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque se eu não estou focada na minha atenção, eu vou perdê-la. E se eu perdê-la, eu não vou ter aprendizado. E eu posso ser diagnosticado, às vezes, com uma coisa que nem existe. Então, hoje a nossa realidade ela é um pouco complicada, tá? Vamos pegar um colégio que ele está afastado, que ele está na periferia, que aquela criança vai fazer a primeira refeição na escola. Ele não jantou ontem, porque ele foi embora ao meio-dia. E a primeira refeição dele é o café da manhã que ele vai ter. O rendimento dele vai ser um rendimento totalmente diferente. Isso não significa que ele tenha alguma deficiência. Significa o quê? Que os fatores externos estão influenciando. Se essa criança sofre algum tipo de violência física, violência moral, verbal, isso vai influenciar no aprendizado dele? Vai influenciar. Ah, mas ele tem TDAH. Não, ele não tem TDAH. Ele não tem nenhum diagnóstico fechado, mas ele tem um fator externo que influencia. Nós vivenciamos isso. Quantas crianças não estão no farol pedindo dinheiro ao invés de estar estudando? Concorda que isso para ele também é uma questão social? Ele está na margem, ele está marginalizado. Então o aprendizado dele não vai ser significativo. Significa que ele tem algum transtorno? Não, tá? Vamos lá. O cérebro se desenvolve de forma diferente. Lembra que o meu cérebro não é igual ao de vocês, o de vocês não é igual ao meu, porque ele tem processo de modificação do gestacional, comportamental e a questão do ambiente que gera aprendizagem. Hoje, os jovens que vão vindo hoje em dia, eu falo, os adolescentes que estão vindo hoje em dia, maconha, narguile e álcool e combinações afins, elas são vistas como benéficas para eu dar a minha relaxada. Cuidado, todas elas matam os neurônios. Álcool, drogas, até mesmo determinados medicamentos que são tomados em demasiada quantidade, sem o controle, eles vão causar algum tipo de lesão neuronal e essa comunicação vai ser prejudicial. E se a mulher em si está gestante ou o pai em si faz o uso de drogas e houve essa concepção dessa criança, ela pode ser gerada com algum tipo de deficiência ou algum tipo de transtorno. Então, existem muitos estudos que estão falando isso. E isso, a gente sempre, tanto que o Ministério da Saúde prevê muito isso, não fuma, não beba e não use drogas durante a gestação, tá? Por que isso? Porque isso afeta em si a criança, essa comunicação transplacentária vai acabar sendo afetada e aqueles neurônios que a criança deveria ter desenvolvido esse processo em si não houve, fora os fatores genéticos. Então, eu tenho uma questão de deficiência na família que nunca foi vista, nunca foi diagnosticada, ou foi diagnosticada, mas era uma prima muito distante, ou um primo, ou um vô, e nessa questão genética, esse gene vem parar dentro do meu filho, e essa compreensão acaba sendo um pouco mais complicada, tudo bem? Então, eu tenho fatores genéticos, fatores ambientais que influenciam dentro desses transtornos, tá? Eles são caracterizados por desempenho abaixo do esperado para a idade, nível intelectual de escolaridade nas habilidades de escrita, leitura e raciocínio lógico-matemático abaixo daquilo que é favorável, ou seja, a criança não tem um desenvolvimento. Eu tenho que tomar cuidado, que eu não posso apontar logo no primeiro ano que essa criança não tem uma habilidade para, tá? Um que vocês conhecem pouco, que é uma coisa que se fala baixinho, né? Que é a moda também, é a dislexia, tá? Caracterizado por uma deficiência do comportamento fonológico fala, tá? De linguagem, resultando na dificuldade do reconhecimento fluente das palavras em soletrar e recodificar sinais gráficos em som. Então, a criança não consegue ouvir e escrever, ela tem essa dificuldade. Só que eu tenho que tomar cuidado, que existe uma dificuldade de percurso. O que é essa dificuldade de percurso, Ana? Se eu for só assim, nossa, você é burra, hein? Você não vai conseguir nunca chegar lá. Você concorda que eu olho assim e falo, eu não vou conseguir. Realmente eu não vou conseguir. É totalmente diferente dessa criança com dislexia.
no caso, ou descalculia ou TDAH. Não é o percurso, é uma questão que está o quê? Em fatores genéticos ou fatores, inclusive, de neurotransmissores que estão sendo estudados. Ela não consegue identificar, ela ouve e não consegue passar para o papel. É um distúrbio neurobiológico, existe uma função neuronal que é afetada, a criança confunde o P com B, o M com N, o T com P, porque a sonorização para ela, olha a fonologia voltada, não é perceptível, ou seja, o som e a escrita passam por um ruído e eu não consigo ter esse aprendizado. Então, olha só, eu falo para ele D, E, F, G, H, ele escuta tudo o quê? Tudo embaralhado. E essa confusão mental não gera o aprendizado. Ele não se reconhece as causas da dislexia, mas pode estar ligado a uma alteração sutil no desenvolvimento cerebral, talvez no posicionamento das células neuronais ou conexão, ainda no período embrionário. Então, você tem vários estudos. Então, pode ser, tem estudos que falam do período embrionário, tem estudos que falam de comunicação de neurotransmissores, tem estudos que falam em si das sinapses que estão sendo realizadas. Qual que é o fato? Essa criança não consegue ler e escrever dentro do processo da alfabetização até o 3º ano, certo? A alfabetização tem que estar até o 3º ano, ele tem que saber ler e escrever até o 3º ano, sim ou não? Sim, dentro dessa questão, essa criança não vai desenvolver. Se ela não vai desenvolver, então eu vou começar a apontar. Só que existem estratégias. Quais estratégias? Essa criança vai ter que ser o quê? Feito um ditado com essa criança, vai ter que ser feito um ditado separadamente com ela. Lembra a sondagem? Dá o exemplo da sondagem, que eu acho que é o exemplo mais prático para a gente conseguir fazer esse ditado em si com essa criança com dislexia. Eu vou pegar palavras da mesma família silábica, palavras dentro de um contexto que ele entenda, pedir para que ele escreva, pedir para que ele faça a leitura com o dedo, se ele está fazendo a leitura correta, e aí eu vou começar a apresentar se ele tem ou não algum traço de distúrbio ou transtorno. Tudo bem? Sim? Certo? Tá? E a indicação de que o treinamento intensivo das habilidades de associar os sons com as letras podem ter efeito positivo na capacidade de leitura do disléxico. Então, essa criança com dislexia, se ela está em grupinhos, que hoje as salas são feitas até mesmo em grupinhos, se ela senta com crianças que têm essa habilidade mais desenvolvida e ela vê o que, eu tenho uma criança que é normal, com um comprometimento normal, que não tem... está aprendendo dentro do momento que eu espero. E eu coloco uma criança com dislexia junto com essa criança normal, o aprendizado começa a ser significativo para ele. Por quê? Porque ele vê que o outro consegue também passar para ele a mensagem e ele consegue fazer essa troca de informação. Tudo bem? Sim ou não? Certo? Dislexia? Tá? A gente tem a escrita espelhada, erros ortográficos, demora na construção de frases, então essa criança não faz frases, ela usa determinadas letras repetitivas, normalmente ela vai usar as letras voltadas ao nome dela, então no meu caso eu sou Ana Paula, então eu fico mais usando o A, o N, o L, sempre usando as mesmas letras, independente das palavras que eu estou sendo formatada, dificuldade em seguir ordens longas, ou seja, eu tenho que ser muito prático para aquela criança. Como transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, eu tenho que dar a ordem correta, sem falar assim, primeiro vou dar básico, primeiro você vai estender a cama, depois você vai colocar a colcha, depois você vai colocar as almofadas. Ana, vamos lá, vamos estender a cama. E ela vai ter que o quê? Entender que é a ordem para ela fazer aquele movimento. Falta de concentração e leitura lenta e pouco fluente. Se eu tenho uma leitura lenta e pouco fluente, eu tenho que trabalhar cada vez mais essa leitura, iniciando com textos curtos, textos significativos. Hoje, a diversidade literária que nós temos para trabalho com essas crianças é muito grande. Então, os textos estão sendo mais adaptados. E essa adaptação torna que a criança esteja um mundo mais perceptível. O auxílio dos pais, às vezes, para a leitura de uma placa, para a leitura de daqueles panfletos que são entregues, mesmo no shopping ou até mesmo na bandeja da praça de alimentação, isso torna significativo. Por quê? Porque a criança está entrando em contato com as letras e ela está vendo que o mundo dela é letras e ela tem que ter esse conhecimento. Tem cura? O que vocês acham? Falei isso no começo.
Não tem cura, mas tem o quê? Um acompanhamento. Ou seja, com o decorrer do tempo, ou seja, na fase adulta, isso muitas vezes não é perceptível, tá bom? Quando eu começo a identificar isso? 6, 7 anos eu começo a ter alguns sinais que vão identificar principalmente dos erros na construção da frase. Eu tenho que tomar cuidado com a condição social desse indivíduo, ou seja, se essa criança tem um ambiente letrado, se ela tem o contato com a comunicação oral, com a comunicação escrita, ele é um ponto de atenção, porque eu tenho que acompanhar ele. O cantinho da leitura dentro da sala de aula tem que estar presente, eu tenho que acompanhar ele dentro do desenvolvimento. Virou adulto, isso me desabona ele para estar executando determinadas atividades? Sim ou não? Não desabona, tá? Até veio uma questão uma vez, Ana, ele pode ser um revisor de texto? Então, eu tenho que lembrar que ele tem uma dificuldade em erros ortográficos. Então, será que revisor de texto é a melhor saída? Eu não posso pedir para ele escrever os textos e eu colocar alguém para revisar o texto, não é diferente? Mas ele, como carro-chefe de uma revisão, é mais complicado. E numa apresentação de uma reunião não tem problema, falar em público não tem problema, não existe nada que abone isso. Mas sempre tem que ter alguém olhando uma apresentação, tudo bem? Certo? Tá? Descalculia. Descalculia a dificuldade em si com a matemática, mas voltada a operações matemáticas e compreensão desse texto. Aonde eu quero chegar? Não é que ele não sabe fazer 1 mais 1, mas olha só, ele tem o domínio de atividades básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão, mais do que matemáticas abstratas, que é envolvendo a álgebra. Ou seja, olhem que vocês estão em um quadrilátero. Vocês perceberam isso? Um quadrilátero é um polígono de quantos lados? 4. É um quadrado? Não, é um quadrilátero. Tudo bem ou não? Então, essa abstração e a compreensão de problemas para descalculia, ela é muito mais difícil. Essa criança não consegue ter essa visão. Olha a sua mesa, você tem um outro polígono, aí você fica 1, 2, 3, 4, 5. Essa percepção de um problema. João tinha 4 maçãs, ganhou 3 maçãs. Quantas maçãs ele tem? O seu raciocínio, lógico, é rápido. Quantas maçãs João tem? 4 com 3? 7. Essa criança tem que ser palpável. Ele tinha 4 maçãs, dá 4 maçãs, mostra para ele mais 3 maçãs. A descalculia no Brasil é um tema que a gente tem muita dificuldade por conta da literatura não apresentar tantos recursos para a gente trabalhar. Tanto o DSM-5, que é o manual psiquiátrico que utiliza-se para referência das doenças, como a CID-10, ela traz toda essa definição, porém, a área específica para atuação e recursos acaba sendo um pouco mais limitada para a gente. Para esses alunos, a questão da apresentação do problema de forma destrinchada, ou seja, eu apresentar o problema de formas pausadas, ela se torna muito mais significativa para ele. Tudo bem? Sim ou não? Certo? Tá? Não se conhece causas para descalculia, mas haver uma alteração nos circuitos por lesão precoce por defeito genético. Então, eu entro de novo na genética com relação a esse distúrbio. Tem cura? Tem medicamento? Tem controle, se ele tiver normalmente uma comorbidade associada, mas eu não vou dar um medicamento para ele e falar para ele que ele tem a cura, tá? Cuidado que na internet você acha muito medicamento para cura de dislexia, descalculia, autismo, deficiência intelectual e TDAH. Houve uma reportagem faz pouco tempo que foi passado, que teve crianças que tiveram corrosão do tubo, da questão da garganta, do esôfago, estômago, porque era cândida. Tá? Era cândida com eucalipto. E a cândida com eucalipto, os pais, eu não culpo os pais, tá? Eu não culpo os pais porque o pai quer o melhor para a criança. E ela viu naquela propaganda uma cura para o problema que o filho estava enfrentando e que ele estava sofrendo um preconceito. E aí ele queria que isso não tivesse mais acontecendo, tá? Então, a criança teve corrosão de tubo. Então, isso daí não existe cura, existe acompanhamento e tratamento, tá? Síndrome de Down, que é a minha área preferida, que é a deficiência intelectual, para o entendimento, para estudo, tá?
O autismo e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são síndromes que produzem alterações dos circuitos cerebrais, comprometendo aspectos do comportamento e influenciam a aprendizagem. A deficiência intelectual, que a gente estava conversando com a Rita, ele vai ter sim um comprometimento intelectual dentro do aprendizado dele. Esse comprometimento não volta, ou seja, eu vou ter que criar técnicas e habilidades para que ele se desenvolva. Normalmente, hoje, a síndrome de Down, que eu vou dar o exemplo da deficiência intelectual, ela não vem sozinha, ela vem somada a um TDAH, ela vem com uma dislexia, ela vem com uma descalculia. Então, são comorbidades que estão se formando e muitas vezes pode ser não diagnosticadas antes. E lembrando que uma coisa primordial, ninguém morre da síndrome de Down. Eu não morro porque eu tenho um cromossomo a mais. Eu vou ter uma questão voltadas ao coração, ao funcionamento do trato gastrointestinal, e isso sim pode ocorrer. Caso contrário, o aprendizado é totalmente significativo para essa criança dentro do limite delas, tudo bem ou não. Então, hoje, essa criança passa pela inclusão social em sala de aula e ela pode ter esse aprendizado. Ela não vai aprender da mesma forma rápida em si, eficaz, que você espera que os outros aprendam, mas ela vai ter um aprendizado significativo, tá? O autismo em si, que é um transtorno global de desenvolvimento, tá? Ele tem a questão voltada ao aprendizado, pela falta de concentração, muitas vezes, a atividade que ele está executando, tudo bem? Muitas vezes hoje, até você fechar um diagnóstico de autismo no Brasil hoje, você tem um período muito grande, ou seja, eu demoro demais para trabalhar isso, demoro demais para descobrir o que é, e a gente sempre fala assim, que normalmente a criança não tem autismo, tá? Então, eu acho que vocês não conhecem o Salomon Schwartzman, que é quem fala demais de autismo, tá? Eu tive o prazer de ficar com ele no Mackenzie, junto com ele e com o Décio Brunoni, trabalhando toda essa parte de comportamento em si, desenvolvimento da linguagem oral. E dentro disso ele é muito objetivo, né? Por que demora tanto tempo? Porque é um diagnóstico demorado e você não pode colocar determinadas características como rótulos. Ele tem estereotipia. Ele não se socializa. Ele não fala com ninguém. Faz pouco tempo recebi um relato, né, de uma mãe e de uma professora, principalmente o que pesou mais foi o da professora, né, dizendo que a criança não interagia, que ela não falava com ninguém, que ela não gostava de ninguém, que ela chamava e ele não ouvia. E isso foi parar pra gente. Quando chega isso, você pensa o quê? Poxa, vamos conhecer a criança, tudo. O que eu vou eliminar primeiro? As questões sensoriais. O que é sensorial? Quais são os 5 órgãos do sentido? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Se eu não ouço, eu vou executar aquilo que você está pedindo? A criança só tinha um problema que ela não tinha o desenvolvimento de ductos em si, da orelha interna, e ela não escutava. Só isso. Ela começou a escutar, ela começou a ter aprendizado. Mas a professora falou, e ainda veio o diagnóstico da professora que eu fiquei muito feliz, este aluno tem autismo. Ele não se socializa, gente, se ele não se socializa, ele não vai querer aprender. Pensa você não ouvindo, você não é. O autista em si, o barulho para ele é altamente irritante, olha a diferença. O barulho para ele não consegue identificar vários sons. Por exemplo, se vocês começarem a falar, eu vou focar no que as meninas estão conversando ali, no que as meninas estão conversando aqui, mas ele não vai conseguir entender o que está acontecendo. Mas isso é uma característica, não significa que para fechar diagnóstico eu tenho isso, tá? E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode haver a hiperatividade ou não, mas pode ter o transtorno de déficit de atenção, que era o que a gente estava conversando, a criança não tem essa concentração ela acaba falhando em si do processo, porque ele se prende a uma coisa que está acontecendo. Então, se passa um ursinho, ele vai olhar o ursinho, o que ele está fazendo não tem a mínima atividade, não tem o mínimo sentido para ele. Não significa que Ritalina, que é a medicação que normalmente se começa utilizando com o TDAH, que deve ser usado com as crianças de forma desenfreada. Criança tem que ser criança. Fazer arte faz parte da criança.
E não é má educação que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem todos os sintomas, tem todos os sinais, tem um acompanhamento quase de 1 ano que é feito para identificar o que essa criança faz. Para crianças com TDAH, por exemplo, sabe planner, que agora está muito na moda, que todo mundo acha legal, que não é mais agenda, é planner que a gente usa, que eu vou planejar as minhas atividades. A criança a gente usa murais de cores, para ela saber que quando ela acorda, ela vai pegar o post-it rosa e ela vai estender a cama, e depois ela vai para o post-it amarelo, que ela vai lavar a louça. E você vai criando regras para ele, para ela não se desviar a atenção. E principalmente com o transtorno, você pediu para fazer uma atividade de leitura e escrita dentro daquele contexto. Ele não respondeu todas as informações. Você vai falar para ele, puxa, que burro, você não respondeu tudo? Ah, tem que ser você mesmo, você tem TDAH, tinha certeza que isso ia acontecer. Ao contrário, muito bem, de 5 atividades você fez 2, que ótimo, vamos construir as demais? Certo? E para tanto o autista quanto o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, cuidado com a tarefa que você vai colocar para fazer essa pessoa. Nós tínhamos um caso de um aluno, né, um paciente em si, que ele foi diagnosticado com autismo, muitos anos tratando tudo, ele passou na Caixa Econômica Federal. Puxa, que legal. Passou, vai trabalhar, tudo. E dentro desse desenvolvimento dele, ele tinha uma dificuldade em socialização. Foi feito um laudo e esse laudo apontava a dificuldade de socialização. Ele chegou na agência, porque Caixa Econômica é um lugar assim que você se sente confortável, né? Você vai no banco já feliz, né? Acho que todo mundo vai no banco feliz, paga a conta, vai sempre livre, sem problemas. E aí ele entrou no banco. Ele entrou aonde colocaram ele para atuar. Adivinha? O primeiro atendimento ao cliente para ouvir a reclamação da pessoa, que você fica naquela fila de 2h30 para pegar a senha. O que aconteceu no dia? Ele destruiu a agência bancária. Eu acho assim, nesse momento você fala assim, mas eu não avisei, a gente não mandou um laudo falando para ele que ele não podia, não tinha mais nada para ele fazer isso. Ah, mas o gestor não viu o laudo. Assunto encerrado. Pergunta se ele voltou para a tarefa. Não, aí teve toda uma regressão de novo, porque todo mundo achou que ele era louco, foi taxado. Você entende? Não é esse o momento. Você convive normalmente. Tudo bem? Sim? Tá. Sala de aula em si. Eu achei isso muito legal que eu busquei para trazer para vocês. Tá? A emoção reforça os caminhos neuronais, o cérebro evolui para preservar os conteúdos que têm um acervo emocional. Quanto mais vezes a amígdala, que é associada às emoções, for ativada em uma experiência, maiores serão as chances do evento ser guardado. Quanto mais significativo, melhor. Quanto menos significativo, pior. Se eu ativo as minhas emoções, se eu dou um sorriso, se eu trago se eu libero bons neurotransmissores, maior é a minha sensação de prazer e melhor esse aprendizado vai ser significativo. Equilibrar o aprendizado racional com as vidas de cotidiano e sentimental do aluno. Foi o que eu estava falando no método de alfabetização. Não existe métodos incorretos ou corretos, existe o método contextualizado. Qualquer aprendizado que vocês forem executar em sala de aula, se eu não uso uma forma contextualizada, não há significação. Se não há significação, não há aprendizado. Se não há aprendizado, eu rotulo ele como um transtorno ou uma deficiência. Sono. Dormir faz bem. Eu sei que assistir Netflix é super legal, saber final de futebol americano é super legal, acompanhar futebol é super legal. Assistir o final da novela mais ainda, mas o seu sono faz diferença para você. Então a nossa jornada de trabalho ela acaba sendo extensa e a gente não dorme. Tem pessoas que dormir 5 horas por noite é suficiente. Eu falo por mim, se eu pudesse dormir 8, 9 horas por noite, eu fico muito melhor do que eu não descansar. Criança, se não descansa, não aprende. Escolas que têm tarefas, multitarefas para a criança, então a criança acorda às 8 da manhã, vai para o futebol, na segunda vai para o futebol, na terça vai para o judô, na quarta vai para o inglês, na quinta vai para a natação e na sexta volta para o futebol. Esse é meu sobrinho. Como é que ele vai chegar à tarde na escola?
Cansado. O que ele vai fazer na escola quando ele chegar? Descansar. Dormir. Se na educação infantil ele tinha esse ritmo de vida, agora no fundamental ele não pode chegar. Adianta a gente falar isso? Não, a gente tem que sentir para ver. Ou seja, vai ter que amargar de não ir bem na educação no fundamental para ver que multitarefas não dão certo, porque ela tem que descansar. O sono, não é o sono da beleza que a gente brinca para as mulheres, que faz bem? Então, para a criança é um sono, ele tem que fazer esse processo, tá? O cérebro é plástico, quando a gente fala de plasticidade e adaptação para o aprendizado, permite que a gente adquira novas habilidades. Então, lembrando, todos nós temos capacidade de aprendizado, independente do tema que for. Se você decidir hoje fazer qualquer coisa, você consegue. Basta você querer. E o querer é poder. Por quê? Porque eu crio ferramentas para que isso aconteça. E pesquisas apontam em sala de aula que você sentar perto do amiguinho, sentar perto da pessoa que te faz bem. Você pode ver que as crianças gostam de sentar perto da outra quando há empatia. Isso volta a que o aprendizado seja significativo. Então, quando a gente chega numa sala de aula, a gente sempre vai sentar perto do amiguinho. Quando você vem com um grupo, você vai sentar todo mundo junto, porque as pessoas que estão ao seu lado te dão segurança. Às vezes, aquele carômetro e aquela organização de sala de aula acaba não sendo significativa, porque a Ana não quer sentar junto com a Patrícia. E quando ela não quer sentar junto com a Patrícia, ela vai ficar assim, olhando para ela, vai fazer aquela carinha e vai ficar mais preocupada com a amiguinha que ela não se dá muito bem. E aquele momento, às vezes, não é legal para você fazer essa interação. Vamos pensar essa interação num jogo, numa atividade lúdica, numa brincadeira, para depois você conseguir colocar. Então, se a Ana e a Patrícia não se dão bem, a Ana e a Rita podem se dar bem. Então, elas já se conversam, já vêm junto na perua. Então, deixa as duas juntas, porque o aprendizado vai ser mais significativo. E aí entra... porque se perde a empatia que amarrou os dois cérebros. A nossa conexão foi interrompida. Se é interrompida, não é significativo, não tem aprendizado. E cérebro do professor e do aluno tem que se sincronizar. Então, isso principalmente para o ensino superior em si, que é esse estudo desse professor, o Roberto Lente, ele fala o quê? Que quando você tem essa sincronia com a sua equipe, com que você está trabalhando, você consegue que essa plasticidade cerebral seja significativa. Isso mexe também em metodologias ativas. Quando a sala de aula é invertida, quando nós estamos em um círculo, quando a gente troca experiências, o nosso aprendizado é muito mais significativo do que ele propriamente puro. Porque o tablado não existe mais. Giz, guspe, lousa, sem atuação do protagonista em si, que é o aluno, não tem significado para a gente. Tudo bem? Sim ou não? Certo? Tá? E a reflexão em si da neurociência, vou resumir todo esse contexto. Ninguém está propondo que a gente tenha uma varinha mágica, que a gente tenha algum documento em si. Então, ela não propõe uma nova pedagogia e nem promete solução para dificuldades, mas ajuda a fundamentar a prática pedagógica que já se realiza com sucesso. Eu vou te orientar nas ideias. Eu vou conduzir você a atuar de uma forma mais significativa no seu ambiente de trabalho. Eu vou te mostrar quais são os caminhos que você tem em determinado percurso. Eu vou entender como o seu cérebro funciona para entender como você vai melhorar as suas atitudes no seu cotidiano. Tá bom? Bibliografia. Eu usei muito mais do que está aí, tá? Mas iam dar 2, 3, 4, 5 slides, aí ia ser muito mais extensa nessa fala. E nós temos muita literatura boa que está no Brasil, muita coisa boa sendo escrita e a gente tem que valorizar isso, tá bom? Certo? Bom, meu e-mail, meu Instagram, depois quem quiser pegar meu telefone eu passo no final, a gente conversa, tá bom? E eu queria agradecer vocês, agradecer de vocês estarem num domingo de sol, espero ter contribuído para vocês um pouquinho só do que eu sei e me colocar à disposição daquilo que vocês precisarem junto à instituição, tá? E conduzir esse processo com vocês que seja muito mais significativo, tá? Eu já volto só um minutinho. Bom, gente, eu queria agradecer a participação de todos durante todo o dia de hoje e me colocar à disposição para dúvidas junto à instituição também, que vocês continuem o aprendizado com a gente, tá bom? Muito obrigada. Certo?